Yahweh disse a Moisés: tenho observado este povo, és um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixa-me, para que flame contra eles a minha ira, e os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Agora, versículo 11. Moisés, no entanto, suplicou a Yahweh, seu Deus, e disse: por quê, ó Yahweh, se acende o teu furor contra este povo, contra o povo, que tu tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte e com muitos milagres? Segura aqui. Estou aqui para te ensinar a palavra, amém? Essa palavra suplicou. Fala, suplicou. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha o que estava no coração desse homem. Essa palavra em hebraico é shalar. Shalar significa estar aflito e doente. Dos maiores, elas têm 3 raízes, essa palavra. Sentir-se fraco, tornar-se muito doente, ficar doente, ser acometido de uma severa doença. Quando Moisés ouviu do próprio Deus o que estava acontecendo, sabe o que ele fez? Ele ficou doente. Ele ficou num estado de fraqueza física, shalar. Esse aqui não é súplica de clamor, de pedir algo. Estou totalmente doente. Moisés perdeu todo o ânimo que tinha. Ele ficou tão chocado com a notícia que o próprio Deus dá a ele, que ele perde todas as suas forças. É a mesma coisa que olhar para você e falar assim: misericórdia. Olha, eu não aguento, Senhor. É uma tristeza tão profunda de alma que esse homem estava sentindo pela idolatria do povo, que ele pergunta: por quê? Me diga. Olha para mim, você é inteligente. Por que, ó Yahweh, você acenderia o teu furor contra esse povo? Deus não tinha acabado de falar o motivo para ele? Qual era o motivo? Hã? Me diga, qual era o motivo? Idolatria. O Eterno acabou de falar para ele: eles acenderam isso, fizeram isso. Estão idolatrando, estão se prostituindo, se corromperam do caminho rapidamente. É um povo obstinado. Aí Moisés fala assim: por quê? Por quê? Me diga aqui por que ele está perguntando. Por quê? Pensa nisso. O sentido dessa palavra porque, existe 2 porquês em hebraico que chama alana, com acento no ar, e sem acento no ar, com acento no último ar, no mar. Esse sentido aqui, Moisés está procurando por qual propósito? Qual é o propósito disso tudo? Moisés, ele não está questionando a Deus. Ele só está falando assim: me explique o propósito. Por que tu tiraste esse povo do meio do Egito? Porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Tu tira eles e agora o Senhor quer matar eles aqui? Me faça entender isso, por quê? Me faça entender, Senhor, por que o Evangelho está tão baganhado nessa nação, Senhor. Me faça entender por que o Senhor me colocou no meio de um povo assim, assim, assim. Me dá um propósito, me ensina o porquê, Senhor. Olha só, versículo 12. Agora, ele fala assim, ó: porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti. O teu nome é ser desonrado. Me faça entender. Deus sabia disso tudo, meu querido. Mas Moisés precisava entender por qual propósito Deus havia acabado de dar uma sentença e falado com ele: eu vou matar, vou exterminar esse povo e vou fazer de ti uma grande... Aí que está o porquê. Aí que está. Falei, peraí. Toda vez que Deus falar contigo, meu filho, preste muita atenção que tu vai responder. Algo estava acontecendo. Você acha que o Altíssimo sabia disso aqui tudo? Sim ou não? Lógico.
Mas quando ele está num diálogo se revelando a um dos seus servos fiéis, sempre há um propósito por trás do que está falando. E havia um propósito ali. Moisés queria entender, Senhor, o porquê tu faria isso? Não é só matar aquela nação, destruir. Fazer de mim uma grande nação. A prova está aí. Essa é a grande prova que todos nós passamos na nossa vida, meu querido. Deus estava sondando o coração de Moisés. Porque se um homem fosse capaz de perdoar uma nação do que fizeram, lançando todo o sacrifício que ele fez em prol daquele povo, o Altíssimo, olharia para esse homem e falaria assim, tu és o meu amigo. Moisés esperava, Deus, o Eterno esperava que Moisés correspondesse à sua vontade. Colocou Moisés a uma prova. Quantas vezes Deus já me colocou à prova? Quantas vezes Deus já me colocou à prova? Robson, eu vou te dar isso aqui, Senhor, eu não estou preparado. Por quê? Robson, vou fazer, Senhor, por quê? Qual é o seu propósito? Não me dê nada que eu venha a ser destruído, Senhor. Qual é a sua vontade com isso na minha vida? Qual é a sua vontade nesse ministério na minha vida? Quanto mais temor, quanto mais eu conheço a origem da palavra, o que Deus está falando nas suas escrituras, mais temor bate no íntimo da minha alma, do meu coração, da minha consciência. É tão profundo que às vezes eu estou entrando na palavra e de repente o espírito de temor desce. Eu falo, Senhor, como trazer a revelação, a essência disso para o teu povo? Irmão, são mais de 3 dias eu meditando em um capítulo, de capítulo para outro. Eu não consigo falar nem 5% para vocês. É temor, fala temor. Mas por que Deus gera isso? Para nós termos capacidade de herdar mais e não se corromper com aquilo que nós temos. Deus está chamando Moisés para ser um líder nessa nação. O Senhor está chamando líderes que vão honrar o propósito e vão lutar pela santificação do povo. Nós estamos falando que nós estamos vivendo no meio de uma geração que está desistindo do povo, desistindo de santificar o povo na terra. Com tudo que Moisés ouviu ali, ele não desistiu do povo. E fez que a sentença fosse revogada a favor do povo de Israel. Deus está chamando pessoas que entrem nesses lugares. Alcance um nível de intimidade, de revelação, que possamos entrar na restauração da igreja, meu querido. Calma, você vai entender, você vai entender. Nós não estamos falando de qualquer líder que chega e faz o que pensa na cabeça. A maioria da religião do evangelho é coisa da cabeça dos homens. Nunca encontraram o temor de Deus na palavra dele. Acho que sente o Espírito, que vê um milagre, que vê uma profecia, já está preparado para ministério. Subir em cima do altar, meu filho, é representar o povo inteiro, tá? O povo sempre achava que a cobrança de Moisés era individual. Era pessoal, meu querido, vem do alto. Aprenda a respeitar a revelação que está sobre a minha vida, vocês dessa casa. Acho que é o apóstolo. É Deus. Eu passo ouvindo ele me clamou. Passo madrugadas ouvindo os anjos falar comigo, meu querido. Deus. Mas o povo, quando Deus está apertando, joga a culpa para Moisés. Este homem que nos tirou. Você não está olhando para Deus o que Deus está fazendo, não? É a cobrança de mim ou dele? Não, se o homem prega uma exortação, este homem. Se prega uma benção, este homem é uma benção, este homem. E Deus? Aonde está Deus na história da igreja brasileira? Aonde está o reconhecimento à palavra do Altíssimo? O povo que reconhece a Deus, pastor Moisés, lê a Bíblia. Meditará dia e noite na minha palavra. É o que ele ordena. Mas o povo que busca o homem, que é o que o homem tem. Não há nada de errado, nós somos aqui abençoadores. Ei. Mas cuidado com a idolatria no seu coração. Por que a igreja se torna mais santa? Sabe por quê? Leva o evangelho no nível pessoal, só para o homem. Acho que é coisa de homem. Acho que a igreja aqui, tem homens aí que é coisa de homem mesmo. Mas quando você pisa num lugar onde o homem te fala a verdade, onde a manifestação da glória, da santidade, ela vem, tome cuidado. Tome muito cuidado, porque a terra ela se torna santa.
Deus, ele observa o nosso coração. Quando Deus fala, Moisés, opa, não venha para cá. Tire antes a sandália dos teus pés. Porque o solo que é santo, ele santifica os pés daqueles que andam neles. Moisés, eu vou te ensinar a andar na retidão. Pisa descalço aqui. Não pode ter interferência entre o solo que é santo e você que vai ser santo. Aí vem um monte de gente historinha que está com o sandália do Egito. Pelo amor de Deus, pô. Era costume daquilo que é sagrado tirar a sandália dos pés e entrar em tempo que era santo, meu querido. Entrar descalço. Você vê os serafins, você vê os querubins, os pés deles reluzem como ouro, mas são descalços. Não tem sandália. Só andam sandália quando eles vêm na terra, quando eles pisam na terra. Porque a terra é contaminada, a terra do mundo. Vai ver anjo no céu. Como é que é os pés do cordeiro? Como é que são seus pés? Como um latão reluzente. Seus pés estão lá, santos. Está no templo santo. Quem está comigo da glória de Jesus? Porque o pé revela o seu caminho, quem você é. Revela. Você acha que está fácil para me pregar aqui hoje? Eu estou aguentando nem meu corpo físico cair de pé. Mas eu sei que a glória de Deus ela está aqui comigo e com vocês. Aqui. E o Senhor me deu uma revelação com vocês. Vai acontecer algo aqui dentro. Mas nós estamos em tempo que tirar o povo do Egito, o êxodo, e libertar da idolatria dentro da casa. Nós estamos vivendo um tempo de muita guerra. Irmãos, eu não vou conseguir aprofundar ali, porque eu não sei se você vai aguentar. Mas tem uma coisa que eu quero te falar aqui essa noite. Fala, o tempo da manifestação da santidade do Senhor. Há 3 coisas que Deus falou para mim, hoje de manhã. Temor, santidade e profundidade. Temor, santidade e profundidade. O que Deus está falando com a nação de Israel era, aprendam a temer. Fala, temor se aprende. Amor se aprende. Fala, é obedecendo. Fala, é praticando. Então tá bom. O que você pratica na sua vida da palavra de Deus? Ah não, porque você acha que o evangelho é seu. É coisa pessoal. Não tem nada a ver com o eterno. É coisa de homens. É por isso que nós não seguimos o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Porque levamos o evangelho a nível pessoal. Levamos para a nossa própria vida como se fosse só mais uma religião. Não, meu querido. O evangelho é o acesso ao reino do céu, são as leis do reino. É o que traz o governo do reino sobre a sua vida. Ele te deu o Espírito dele, mas ele te deu a palavra dele. No dia de Pentecoste, meu querido, quando o fogo desceu sobre o Monte Sinai, Deus falou por meio do fogo. Em Atos capítulo 2, quando bateu o dia de Pentecoste em Israel, o fogo desceu. E o Espírito desceu como chamas de fogo que repousava sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas as palavras de Deus por meio do Espírito de Deus. Quando o fogo ele vem, ele coloca as palavras de Deus em vocês. Não vai adiantar, experiência não expulsa demônios. Unção não vai te garantir vencer demônios. Principados e fortalezas, tronos se vence com a palavra revelada. E Deus chama Moisés para entregar a palavra. A palavra. Se você observar de Êxodo capítulo 19 até o 32, muitas leis já tinham sido entregues. O tabernáculo, o modelo, tudo isso tinha sido falado. Mas Moisés desceu do monte com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Divide de 5 e 5. Quinto mandamento diante. Observe o que fala. 2 tábuas de 10, dos 10 mandamentos e 2 tábuas de pedra. As leis que competem você para com Deus e você para com o seu próximo. O mesmo respeito que eu tenho a Deus, eu tenho que ter a você. 10 mandamentos, 5 para cima, 5 para você, para o seu próximo. Leia, medita nos mandamentos que você vai ver. Ele fala,
Não existe. Não existe prática da palavra de Deus, é a vida que está na palavra. Se aquilo que eu faço para Deus eu não correspondo com você. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo.